Olá, queridos internautas, sejam bem-vindos a mais um estudo aqui no Centro Espírita Jesus de Nazaré. Hoje o estudo espírita é de perguntas e respostas, e quem irá contribuir com o estudo de hoje são os nossos amigos e facilitadores, Kelly Nascimento e Fabiano Capanema. Sejam bem-vindos e um excelente estudo a todos. Olá, gostaríamos de agradecer a participação de vocês em mais essa oportunidade que nós nos reunimos para poder estudarmos juntos a doutrina espírita. Este programa é um programa de perguntas e respostas. Então, os internautas nos enviam as perguntas e nós, na medida do possível, a gente vai então buscar na doutrina as respostas que entendemos serem importantes para poder compartilhar com vocês. E nós já pré-selecionamos, chegamos agora mesmo, e pré-selecionamos algumas perguntas que estavam aqui guardadas no envelope para que a gente pudesse atuar no dia de hoje. A primeira pergunta que a internauta Zilda Dionísio fez é a seguinte: por que as pessoas que têm depressão perdem a fé em Deus? Essa pergunta é fundamental para que a gente possa buscar o sentido das nossas existências. Buscar trazer para nós mesmos uma reflexão do real objetivo de estarmos aqui, nessa atual existência, na carne, buscando o nosso aperfeiçoamento intelectual, buscando o nosso aprimoramento, desenvolvimento moral, intelecto moral. E a partir do momento que a gente tem um objetivo na vida, acredito, olhando por mim mesmo, assim, tudo que me traz satisfação, que me traz sentido e força, coragem para enfrentar as vicissitudes e as dificuldades da vida, estão ligados a essa questão da gente traçar objetivos mais elevados de vida. Óbvio que a gente tem que buscar a subsistência, o aprimoramento profissional, a gente tem que buscar conhecimento, a gente tem que buscar aprimorar as nossas relações humanas para que a gente possa, em conjunto, em sociedade, alavancar a humanidade terrestre. Então, ao se traçar metas e objetivos de vida que busquem apenas as questões materiais, certamente nós vamos conseguir alcançar satisfação e uma felicidade que é muito passageira. Ao adquirir-se um bem, seja ele qual for, mas um bem material, a gente encontra, sim, felicidades, momentos de felicidade. Mas esses momentos de felicidade, que é justamente o oposto da depressão, a pessoa que está depressiva tem a questão orgânica, físico-orgânica, todas as questões ligadas ao cérebro, aos hormônios e tudo mais relacionado ao corpo físico. Então, existe esse lado, mas existe também uma outra questão que é importante que a gente mencione, que os espíritos superiores, nas obras básicas, vêm trazer para a gente esse conhecimento. Eles falam que a gente tem que buscar, na medida do possível, no esforço próprio, buscar ir além, inclusive, do esforço diário que a gente tem feito, mas no sentido de buscar o autoaprimoramento, de buscarmos conhecer a nós mesmos. Quais são as nossas potencialidades? Todos nós temos coisas boas que a gente faz e que a gente tem que tentar realçar isso, principalmente no sentido de fazer o bem para nós mesmos e para os outros. Que, nesse sentido, a gente começa a encontrar, pouco a pouco, o sentido da existência, da vida. A vida nos é dada como uma bênção. Quando Deus, Pai de todos nós, Criador de tudo que existe no universo, criou os seres, Ele deu a vida. E, a partir desse momento, cada um de nós, seja estando, todos nós que estamos adentramos ao reino nominal, somos espíritos e temos a partir desse momento um autodeterminismo que é aquela postura de nós mesmos construirmos o nosso futuro no presente, esforçando agora, não deixando que situações do passado
possam ser motivos de depressão, de abaixar a cabeça, de simplesmente desistirmos da vida. Porque a vida é muito importante, é uma dádiva. E, como Cristo nos ensinou, nós temos que buscar viver a vida, buscar as bem-aventuranças daqueles eleitos que se esforçaram pessoalmente e conseguiram atingir um estado perene, duradouro de felicidade, as bem-aventuranças daqueles que são pacíficos, que são humildes, que são pobres de coração, no sentido de serem humildes, né? De serem aquelas pessoas que encontraram um verdadeiro sentido, satisfação e felicidade duradoura, esforçando por se autoaprimorar, esforçando por praticar o bem e a caridade. Porque se existe uma lei universal que traz equilíbrio, seja para o indivíduo ou seja para os astros, tudo que existe no universo e no nosso planeta, se há uma lei que traz esse equilíbrio, é a lei de amor. Então, não há como nós fugirmos nessa nossa caminhada, trajetória individual, dessas condicionantes, que é fazer o bem, de sermos caridosos, de buscarmos aprimorar o nosso raciocínio, né, a nossa intelectualidade, mas, acima de tudo, fazermos o bem, aliando as questões intelecto-morais para buscar a felicidade. A depressão, então, é algo que nos pode servir como uma alavanca. O sofrimento, de maneira geral, tira a todos nós de uma condição, às vezes, de inércia, de estarmos estáticos. O universo é dinâmico, tudo é dinâmico. Então, se a gente se movimentar, ter coragem para sair de casa, de ir aonde a gente sabe que as necessidades humanas são enormes. Então, se eu gosto de crianças, que eu possa ir no orfanato fazer uma visita. Se eu consigo interagir bem com pessoas mais idosas, que eu possa ir a um asilo, seja em qualquer momento, né, no trabalho, em casa, na padaria, em qualquer momento que a gente saia de casa, a gente encontra oportunidades de fazer o bem. E aqueles de nós que estivermos passando por um processo de depressão, de não entender o sentido da vida e de estar buscando, que já é importante, buscar o sentido da vida, a gente vai encontrar uma felicidade cada vez mais constante a partir do momento que a gente fizer o bem. Porque aí sim a gente vai encontrar o sentido. Então, quando a pessoa pergunta por que as pessoas que têm depressão perdem a fé em Deus, é porque nós não estamos observando as leis de Deus. Essas leis magnânimas, imutáveis, são leis que trazem realmente esse equilíbrio para tudo. Não é só nesse planetinha que é a nossa nave, que a gente está jornadeando e buscando a nossa evolução. Tudo. Vamos ampliar tudo que existe no universo. Então, essas leis, a gente perde a fé, é porque a gente não está entendendo o sentido. E o que Deus quer de todos nós, que a gente possa buscar o nosso autoaprimoramento. Vamos fazer essa experiência. Na assistência social, em momentos nos quais a humanidade está passando, a gente encontra N oportunidades de fazer o bem, seja no lar ou em sociedade. Eu garanto para vocês, se aqueles que estiverem passando por esses processos de depressão, se vocês tiverem coragem de saírem de si mesmos, né, dessa autopiedade, assim, esse esforço hercúleo mesmo de buscar transparecer mais felicidade. Quando você sorri, mais cedo eu cheguei e sorri para a Kelly. Foi instintivo, ela também sorriu para mim. Se eu tivesse chegado e falado assim, com a cara, né, triste, falado assim, a Kelly também, né, se você tivesse sorrido para mim, já teria sido uma influência positiva. Então, a reação nossa com relação ao estado de espírito das outras pessoas é muito importante. Então, toda vez que a gente puder lutar contra nós mesmos e sermos esses exemplos que arrastam, essas pessoas que estão lutando contra as suas próprias imperfeições, mas querendo auxiliar, né, a gente certamente vai se sentir melhor, mais feliz. Deus quer isso de nós. Como pai, Ele quer que o seu filho possa crescer, possa aprender a caminhar sozinho, se esforçar
e seguir o caminho do bem. Então, o que Deus quer de todos nós é isso, que a gente não perca a fé nele. Pelo contrário, que a gente enxergue que o caminho da felicidade está em seguir as coisas do bem, né? Que fazer o bem é muito bom. Uma boa tarde a todos os internautas. Boa tarde ao Fabiano também. É com grande satisfação que estamos aqui para mais uma conversa e mais um estudo, né, de hoje, né, Fabiano? E muito interessante essa pergunta, pegar um ganchinho aqui com o Fabiano, essa questão da depressão, porque ele, duas palavras ali que eu achei interessante, né, que foi o seguinte, falou da fé e a pergunta fala, por que as pessoas que têm depressão perdem a fé em Deus? Será que não é o contrário? Será que primeiro eu já não perdi essa fé para começar a entrar nessa depressão? Né? Porque aqui a pergunta fez essa associação, né? Do indivíduo entrar na depressão, e aí entrou na depressão, ele perde a fé em Deus. Mas espera aí, será que antes dele entrar nessa depressão, ele já não perdeu essa fé? E será que essa fé que a gente fala que a gente tem, a gente realmente tem? Né, Fabiano? Porque, então eu tenho fé em Deus, eu acredito em Deus, nossa, eu tenho muita fé. Tá. Mas e daí, quando você é colocado à prova, aí essa fé se perde. Mas espera aí, se perde, mas se ela se perde, será que é porque eu não tinha mesmo essa fé que eu achava que tinha? Porque se eu tivesse essa fé que realmente eu afirmava ter, que essa fé, não, eu acredito e eu creio e eu tenho essa fé, ela não era para suportar quando eu chegasse na prova? Não é? Então, são dois pontos para a gente começar a pensar, né? Essa questão da depressão é uma questão, assim, está muito, para a gente, né, no nosso momento atual, é muito comum as pessoas entrarem nesse processo de depressão. Mas a gente sabe que, a gente sabe o caminho a ser seguido, né? Jesus veio e nos mostrou com o seu exemplo o caminho que a gente deveria seguir. Ah, mas como é que eu vou ser Jesus? Vou fazer o que Jesus fez? Não consigo. Mas a gente deve, pelo menos, estar na estrada. A gente deve, pelo menos, dar o primeiro passo. Porque, realmente, ele veio e nos ensinou. Para você ser feliz, segue esse caminho aqui. Não nos obrigou, né? Hora nenhuma. Ele veio, ele não tinha tempo nem de murmurar, né? De ficar murmurando pelos cantos. Não obrigou ninguém a segui-lo, não obrigou ninguém a entendê-lo. Então, quem seguiu foi quem quis, e quem o compreendeu foi porque estava no momento de compreender. Então, muitas vezes, essa depressão, ela vem com uma falta de compreensão, juntamente com uma falta de aceitação, e juntamente com uma ingratidão, não é? Porque a gente olha para os lados, olha para o outro e fala, puxa vida, minha vida está muito ruim. É só doença, é só problema, é só coisa ruim que me acontece. Por coincidência, né, há poucos dias, eu conversando com uma amiga minha, e ela não está no processo ainda, mas depois eu fiquei pensando. Aí ela falou, olha, esse ano de 2020 não aconteceu nada de bom para mim. Só coisa ruim, não aconteceu nada de bom. E aí eu fiquei olhando, eu pensei, gente, será que realmente foram só coisas ruins que aconteceu com essa pessoa? Ou o estado de espírito que ela estava ali naquele momento não estava deixando ela enxergar aquilo que de bom ela viveu? Porque muitas vezes nós reclamamos, mas, em primeiro lugar, a gente se concentra na gente, eu estou aqui, eu vejo só o meu umbigo. Eu vejo só os meus problemas e eu acho que eles são os maiores. Não minimizando o sofrimento, porque a depressão realmente é uma doença que precisa de cuidados, precisa de ajuda e precisa
muitas vezes do medicamento, né, de ajuda dos profissionais, de ajuda da família, não diminuindo a questão da depressão. Mas o que acontece? Nós paramos no nosso mundinho e a gente abaixa a cabeça para olhar só o nosso umbigo e achamos que nós somos os maiores sofredores do mundo. Que eu não tenho sorte, que minha vida é ruim, eu não tenho alegrias, eu não sou feliz. Mas, em primeiro momento, como que eu estou buscando essa felicidade? Né, Fabiano? Às vezes eu quero ser feliz também a todo custo, e se eu precisar de passar uma rasteira no Fabiano para ser feliz, eu vou passar uma rasteira no Fabiano para ser feliz. Uma felicidade real. E aí eu chego lá na frente e falo, nossa, puxa vida, eu não consigo ser feliz, eu não consigo ser uma pessoa feliz. Mas espera aí, como que você está buscando essa felicidade? Será que você não está ultrapassando o limite do outro? Você não está passando por cima do livre-arbítrio do outro? Porque você tem que ser feliz? Então, nós temos esses pensamentos, às vezes, errados. Até mesmo essa questão da ingratidão nossa, de nós não percebermos aquilo que de bom nos acontece. Nós somos muito ingratos. Nós não temos o costume de agradecer tudo que a gente passa, até mesmo pelos momentos difíceis. Mas eu vou agradecer o quê? Eu vou agradecer só coisa ruim? Elas são boas também para o nosso desenvolvimento e para a nossa evolução. As doenças, por exemplo, chegam para nos dar uma sacudida, nos dar uma... Falar, vamos andar, nós não podemos ficar parados dessa forma aqui, não. Né? A espiritualidade vem e promove aquilo para a gente. E muitas vezes, dependendo das nossas opções também, é que esses sofrimentos, essas questões que a gente estava falando até mais cedo, vão chegando para a gente. Então, nós não temos que ficar reclamando e achando que tudo está contra a gente. Né? A gente, às vezes, vê o outro e, com os nossos olhos, às vezes, até materialistas, né? A gente coloca como se, o Fabiano, ele é bem de vida, o Fabiano tem dinheiro, então tem viagens, tem casa boa, tem carro bom, então ele tem dinheiro, tá? Então o Fabiano é feliz. A gente ainda faz essa associação que não tem nada a ver, que a felicidade não tem nada a ver com isso. Eu posso ter até alguns momentos bons, sim, com um carro novo, com a casa nova, com viagens, posso sim, não tem problema nenhum. Mas a felicidade real, né, que aqui nesse planeta a gente nem vai chegar nessa felicidade plena, mas essa felicidade que a gente tanto busca, nós vamos conseguir alcançá-la de dentro para fora. É nos conhecendo, é nos entendendo, é tentando fazer o bem para os outros. É daí que vem essa tal felicidade. E às vezes é tão difícil da gente entender que são pequenos momentos, que são pequenas coisas, que são pequenos atos que vai nos levar a essa tal felicidade. Nós imaginamos que ela chegará quando eu fizer isso, quando eu passar nisso, quando eu aposentar, quando... Não. O nosso momento é agora. Eu não sei se daqui 5 minutos eu vou estar aqui. A gente faz plano, sim, é até normal, né? A gente fazer plano. Daqui anos, quando eu aposentar, fazer isso, fazer aquilo. Mas nós nem sabemos. Nós não somos donos dos nossos planos. Então, o que a gente tem que viver é o momento agora, é o momento presente. Né? É o momento de hoje. Então, vamos pensar dessa forma, né? De não achar que está tudo contra a gente. O universo está contra mim, eu não tenho sorte. Será que existe sorte? Será que existe sortudo, né, Fabiano? Fulano lá foi feito, o espírito foi feito, aquele ali tem sorte. Ele foi feito com sorte. Aquele ali não, coitado, aquele ali é o azarado. Será mesmo? Será que é assim? Será que fulano tem azar, fulano tem sorte? Será? Será que isso não depende do nosso esforço? Eu vejo o Fabiano lá cheio do dinheiro, Fabiano feliz. Mas e aí? Os tropeços dele, eu não consigo ver, não. As caídas,
né, os desafios, o que ele teve que passar para, às vezes, conseguir, isso eu não vejo. Eu só vejo que ele está bem. Então, nós temos que começar a pensar dessa forma, né, de tirar um pouquinho o foco nosso. É lógico, nós somos protagonistas da nossa vida, nós somos em primeiro lugar, mas não não em relação ao nosso ego, de, às vezes, achar que nós somos muito bons, nós somos bonzinhos demais, nós ajudamos demais, então eu não mereço tal coisa, né? E a gente acaba entrando, sim, e isso não é nenhuma vergonha, né? Qualquer um de nós estamos propensos a passar por momentos difíceis, sim, mas que possamos sermos mais realistas, com o pé no chão, né? E pararmos e falar, não, espera aí, eu posso aprender com isso. Isso vai passar, porque tudo passa, né? Os momentos difíceis passam e até as alegrias passam. A felicidade, ela passa também. Então, tudo passa. Tudo passa. Nós temos que ter paciência, porque muitas vezes esses nossos desafios, esses nossos problemas, quando a gente não consegue, no momento, achar solução, o melhor a fazer é deixar as coisas acontecerem naturalmente. O universo, quando nós estamos em sintonia com ele, o universo, ele mesmo se dispõe, se propaga a começar a desenrolar, né? É muito interessante, é muito bonito a questão da espiritualidade. Vou dar um exemplo, assim, acho que já aconteceu com todo mundo. Às vezes acontece alguma coisa, algum problema ali no dia que você tem que resolver, né? E aí você vai chegar à noite, você vai para a cama e fala, puxa vida, como é que eu vou fazer com esse negócio, né? Como que eu vou resolver isso? Não tem solução, não tem solução. E aí, de repente, você dorme, né? Acorda no outro dia, você está lá tomando seu café e, de repente, você pensa assim, nó, dá um clique, aparece, né, na mente da gente, fala, tuf, parece que acende a luzinha assim, tuf, de uma vez. Aí você fala, não, como é que eu não pensei nisso antes? Mas é o quê? Se nós conseguirmos essa sintonia, esse orar e vigiar, né, do Evangelho, a gente consegue essa conexão. E nós conseguindo essa conexão, nós temos as ajudas do nosso mentor espiritual, da divindade, e a gente esquece disso. Nós temos ajudas e a gente pode pedir. A gente não tem que ter vergonha de pedir ajuda. Está muito difícil, meu Deus, me ajuda. O meu mentor espiritual, me ajuda. O que eu achar que for mais fácil, me ajuda. E a ajuda vem assim, se a gente pedir de coração, ela vem, ela não falha não, né? Ela não falha. A outra pergunta, interessante que ela tem uma ligação muito forte, né, muito intrínseca com essa aí também, porque a pessoa fez o seguinte questionamento: por que o índice de suicídios tem aumentado tanto? Os espíritos dizem algo? Então, eu achei interessante quando a Kelly fez assim, o comentário que você fez. Nós somos protagonistas de nossa vida. Então, tudo que nós fizermos, tudo, realmente é um patrimônio nosso. Todos os momentos que a gente viver, as coisas que a gente pensar, tudo que nós fizermos, imaginarmos, tudo isso fica gravado em nós mesmos. E para a gente entender essa questão do suicídio, é importante a gente mencionar o seguinte: a doutrina espírita nos ensina de forma categórica, nós não somos este corpo. Eu não posso afirmar, eu tenho um espírito. É uma inversão de valores, é uma miopia da nossa condição espiritual. Na verdade, o que nós somos? Nós somos mente aliada com um corpo mental
com o perispírito, e aqueles de nós que nos encontramos na atual existência encarnados, temos então um corpo físico de matéria mais densa. Então, quando a pessoa ela está com depressão e chega a cogitar essa possibilidade, eu estou sofrendo muito, eu estou desistindo da vida. E aqueles que cometem, né, esse crime, que é um dos principais crimes contra as leis de Deus, é atentar contra a própria vida, buscar o autoextermínio, aqueles que tomam esse caminho, a primeira decepção que eles têm ao cometer o ato de desatino é descobrirem que não se pode morrer. Morre o corpo físico. Essa matéria que nós nos utilizamos, ela vai se transformar nos elementos químicos da natureza novamente. E a decepção da pessoa é essa. Aquilo que trazia tristeza, depressão e uma vontade de fugir de tudo isso, agora está exponencialmente aumentado o problema. Porque a primeira decepção é justamente essa, não se pode morrer. O espírito é imortal. Então, nós saímos de uma condição de almas encarnadas, voltamos ao plano espiritual, mas agora, ao termos cometido um delito contra a lei de Deus, que é isso, é o suicídio, nós temos agora os nossos problemas muito ampliados. Então, o que a gente poderia, ela fala assim, os espíritos dizem algo sobre o suicídio, a gente poderia afirmar para vocês isso, a doutrina espírita nos ensina, que nós somos seres, somos espíritos imortais. Um dos 5, vamos dizer assim, ensinamentos basilares da doutrina espírita. Vai falar sobre Deus, que é a pergunta anterior, estava perguntando sobre isso, sobre a fé em Deus. Então, um dos princípios da doutrina espírita é esse: Deus, Espírito, que somos todos nós, espíritos que nos utilizamos atualmente de um corpo para buscar a nossa evolução na matéria mais densa. Fala da pluralidade das existências, que aqueles de nós que já cometemos o suicídio em existências anteriores, a gente se deparou depois com a lei de causa e efeito, por termos cometido esse ato de desatino, os nossos problemas. Se eu, por exemplo, me suicidei 5 existências anteriores, na quarta existência anterior, que foi posterior àquela, a minha existência em que eu me suicidei, eu, por exemplo, dependendo da forma como eu cometi esse ato, né, se eu deflagrei um projétil na minha cabeça, se eu pulei num rio, se eu me joguei nos trilhos de um trem, se eu pulei de um prédio, seja como for a forma que eu busquei esse autoextermínio, nessa minha quinta existência anterior, na existência, exatamente no momento em que eu cometi o ato de desatino, eu já me deparei com essa desilusão. As consequências no corpo perispiritual são enormes, de sensação, de um movimento de monoideísmo na mente do espírito que comete esses desatinos, de ficar revendo a cena, revendo. Um dos principais martírios de um suicida é ficar revendo a cena do ato que ele cometeu. Monoideísmo. Isso por si só já traz uma condição de tristeza e de decepção, e que algumas outras agremiações religiosas se utilizam da palavra inferno, mas a gente sabe que inferno não é um lugar circunscrito. Inferno, ele existe dentro de nós mesmos, quando a gente infringe essas leis de Deus. É uma questão consciencial. Então, aqueles de nós que já cometemos esse desatino no passado, no momento que a gente cometeu, a primeira decepção é essa, de ter atentado. Então, o que eu gostaria de falar sobre o suicídio é isso. É o caminho pior que se possa trilhar. Atualmente, na humanidade, a cada 40 segundos, uma pessoa tira a própria vida. A vida bioquímica, né, do organismo, biológica, porque a vida do espírito permanece. E agora, então, se eu, por exemplo, tirei, naquela quinta existência anterior, tirei a minha vida deflagrando um projétil, né, atirando no meu ouvido, o que eu posso ter feito? O que eu fiz nessa condição hipotética? Eu lesei o meu corpo físico, que retrata
no perispírito e retrata no corpo mental. Então, eu lesei, no plano espiritual, já começa o meu processo de consciência, né, o processo de culpa, porque eu vou me deparar com outros que também cometeram esse mesmo ato, porque nós nos reunimos por afinidade. Nós vamos, seja aqui, seja no plano espiritual, os afins se atraem. Não é os opostos se atraem, não é isso. Os afins se atraem. Então, aí a gente vai já começar a viver uma situação ali de resgate, né, porque a gente vai estar se deparando com outras pessoas nos chamando de suicidas, bradando e nos imputando essa culpa que realmente é nossa, né, por ter cometido isso. Então, é uma situação de tristeza, de depressão, de dificuldade inenarrável. Inenarrável. Assim, a gente tem obras da doutrina espírita que relatam, né, espíritos que depois de passarem décadas no plano espiritual, nessa condição de terem cometido o suicídio, eles depois recebem a oportunidade de psicografar através de médiuns, né, de pessoas encarnadas que têm a mediunidade ostensiva. Foi dado para eles a oportunidade de, então, narrarem o que acontece. E a narrativa é muito triste, né, de se cometer esse desatino. Então, o que a gente pode falar, o que os espíritos nos dizem, muitos espíritos suicidas já voltaram, né, porque a humanidade materialista do jeito que a gente está vivendo, as pessoas perguntam, nunca ninguém voltou para falar nada. Gente, é evidência. Nós temos evidência já desde dos fenômenos de Hydesville, 1847, em que intensificou na humanidade, com o propósito dos espíritos superiores terem recebido a orientação e a determinação do Cristo, que é o nosso governador espiritual, intensificou-se todo um movimento para trazer para a humanidade materialista terrestre de despertamento da nossa realidade espiritual. Então, eles dizem isso para a gente. Vamos buscar viver a vida igual a Kelly falou, né? Nós somos protagonistas, nós temos um futuro melhor, promissor, vai depender do nosso esforço no presente. Vamos enxergar, né, a vida com um olhar espiritualista. Eu não estou pedindo para ninguém se tornar espírita, apesar de que eu sou suspeito para falar que eu adoro a doutrina espírita. É o que trouxe sentido para mim. O conhecimento, as explicações, tudo que a doutrina ela traz para nós, ela faz com que a gente viva a vida com mais perspectiva, mais esperança, mais fé, mais entendimento da nossa realidade espiritual. Então, independentemente da religião de cada um de nós, que a gente possa buscar isso, buscar essa felicidade, e nunca, pode até pensar, né, nessa questão, mas nunca cometer um ato como esse, porque os nossos problemas, os espíritos são categóricos em nos afirmar, os nossos problemas vão ser muito ampliados. Então, o que a gente pode pedir, pelo amor de Deus, nunca cometa um ato desse, porque é muito decepcionante a realidade que a gente vai se deparar com ela. Essa questão é bem polêmica, né, Fabiana? A gente teve está tendo a semana também do mês falando sobre suicídio. Então, tem várias palestras aí enfatizando essa questão do suicídio, né? E é interessante porque, na verdade, a pessoa que comete o ato, ela não quer realmente, na verdade, cometer. Ela quer ficar livre daquele problema. E como ela não vê solução, né, para resolver tal problema, ela prefere tirar a vida, achando que vai resolver. Mas se a gente for, né, a gente acha assim, a gente tem que analisar até com um pouquinho mais de inteligência, né? Se a gente for parar para pensar, como o Fabiano já mencionou, nós somos o espírito. Nós não somos, eu não sou isso aqui. Eu sou o meu espírito, eu sou o espírito. E eu tenho esse corpo aqui que me dá a chance de estar aqui, relacionando com as pessoas, com os outros espíritos encarnados. Então, eu estou aqui para evoluir, para, às vezes, né, entre aspas, consertar algumas coisas, pagar, eu não gosto muito dessa palavra, mas assim, né, para a gente entender melhor,
débitos, né? Reatar débitos e, enfim, evoluir, andar, né? Andar. E se eu sou esse espírito que não vai morrer, o que vai morrer é só essa carne aqui, o meu processo evolutivo, ele vai continuar. Ele não vai ter uma retirada aqui de um desafio, de um problema aqui, se eu suicidar. Pelo contrário, como o Fabiano falou, se eu achava, antes do suicídio, se eu achava que eu tinha esses 2 problemas aqui, e eu vou suicidar porque eu tenho esses 2 problemas aqui, eu vou arrumar mais um. Ou, aliás, eu vou arrumar mais vários que vão estar relacionados com essa retirada da minha vida fora de hora, porque realmente é fora de hora. E quando nós estamos do lado de lá, nós temos um projeto. Nós temos um projeto, e por mais doloroso que às vezes nos pareça, nós temos que ter uma maturidade e pelo menos uma vontade e um esforço de realizar esse projeto. E se eu paro esse projeto no meio do caminho, eu vou ter que voltar. E se eu cometo um ato desse, como o Fabiano já falou, primeiro o sofrimento é enorme. Você não estava preparado, não era hora. Você ainda tinha que passar por coisas aqui, você ainda tinha que passar por outros processos que iriam te ajudar. Então, se a gente, vamos olhar pelo lado espírita, até nós reatarmos de novo, e como será que na próxima reencarnação eu vou vir como? Porque eu já vou ter um dano aí grande. Eu já tinha que ter caminhado até certo ponto que eu não caminhei. E eu não caminhei, não foi porque tive uma interrupção ou me impediram. Não, foi porque eu mesmo achei que eu estava sofrendo demais e optei por não querer mais. E aí a gente pensa, será que a gente tem direito, Fabiano, de fazer isso? Nós temos esse direito? Nós temos essa escolha de tirar a nossa própria vida? Nós temos o nosso livre-arbítrio. Isso daí a gente sabe que a gente tem. Se eu quiser tirar a minha vida agora aqui, eu tiro. Eu sou capaz de fazer isso. Mas será que, se a gente for parar para pensar, será que eu tenho direito de fazer isso? Deus nos dá a vida, nos dá toda a oportunidade para que a gente permaneça aqui nesse planeta, nos dá todas nos dá a natureza, nos dá o sol, nos dá a lua, nos dá tudo. Nos dá a água que a gente precisa para beber, para tomar banho, nos dá o ar que a gente precisa para respirar, nos dá pernas para a gente caminhar, para a gente andar, para a gente fazer exercício físico, para a gente trabalhar. Ele nos coloca aqui e não coloca o fulano lá e pronto, esquece dele, não. Não. Nós temos tudo preparado para a nossa existência aqui. Tudo é preparado para a gente, antes da gente chegar. Até mesmo a nossa família. Fabiano tem filha, eu também tenho. Então, antes de chegar, nós não lembramos. Mas é permitido, é conversado, até mesmo em sonhos. Quando o espírito está vindo, você aceita tal espírito na sua família, ele vai chegar, ele vai ajudar, ou às vezes você vai ter que ajudar também. Você vai aprender, mas você vai ter que ensinar também. Isso tudo é feito. Olha que lindo que é a espiritualidade. E a gente, às vezes, por falta de enxergar essa beleza, por falta de enxergar a mais do que o que a gente enxerga aqui, do que essas cadeiras, do que essa mesa, do que esse corpo aqui, que é o Fabiano, aquele microfone ali. Eu estou vendo. Mas quando eu começo a enxergar, além disso, além do que eu estou enxergando com os olhos aqui da Terra, eu começo até a desenvolver uma gratidão. Uma gratidão pelo que foi me dado, pelas graças que são alcançadas todos os dias,
pelos pedidos que nós fazemos para a espiritualidade e a gente consegue, depois a gente nem lembra de agradecer. Depois que a gente conseguiu, a gente nem lembra de agradecer. Então, muitas vezes, nós somos realmente muito ingratos. Ingratos mesmo. Então, que possamos conseguir enxergar mais aquilo que de bom nos acontece, né? Para a gente não chegar a ter essa desilusão tão grande de achar que nada compensa, né? Que essa vida não é para a gente, e a gente ter essa tristeza tão grande dentro do nosso coração, a ponto, né, de cometer esse ato. E interessante também é a gente prestar atenção também naqueles que convivem junto com a gente, né, Fabiana? Porque, às vezes, a própria depressão, que nós iniciamos falando, a própria falta de vontade de viver ali, você vai percebendo. E aí, o que eu posso fazer para ajudar aquele que está do meu lado, para que ele também não chegue a cometer um ato desse? Não é? Eu também tenho que pensar nisso, porque muitas vezes a pessoa faz, né? E o outro, às vezes, no comentário, não, mas fulano parecia tão bem, parecia tão feliz, parecia. Porque a gente não conhece nem a gente mesmo, quem dirá o outro. Né, para a gente falar que ele estava feliz, que ele estava super bem e foi capaz de cometer um ato desse. Então, não estava bem, não estava feliz, estava com problemas, estava com dificuldades, mas nós somos tão centrados na gente que a gente não é capaz de perceber isso, né? A gente não é capaz de perceber que o outro está sofrendo e a gente, pelo menos, tentar ajudar, né? Com palavras, com carinho mesmo, e acolher aquela pessoa que está naquela sintonia ruim ali, né? Eu estou gostando tanto desse formato porque a gente não prepara. Nós chegamos aqui, pegamos as perguntas, né? E assim, às vezes as coisas que a Kelly está falando da pergunta que caiu para mim, eu penso, nossa, por que eu não falei isso? Foi uma consideração tão interessante que você fez. E eu estou gostando do formato por isso. É espiritualidade trabalhando para a gente. Né? Um complementa o outro. E esse aqui eu vou precisar da sua ajuda, Kelly, para responder. Por que o espírito encarna homossexual ou bissexual? Enquanto você estava complementando aí os conhecimentos acerca deste assunto que você estava falando agora, né, do suicídio, eu estava pensando, gente... Eu para falar sobre esse tema é tão melindroso, mas se a gente falar com naturalidade, né, a gente vai estar fazendo a coisa certa, pelo menos para nós mesmos, quando eu falo assim, eu vou expor o que eu penso a respeito do assunto. O que eu penso não importa muito, eu tenho que buscar os subsídios na doutrina espírita. Porque nós que estamos aqui na tribuna espírita, nós temos uma responsabilidade do que a gente vai falar. Né? E do que a gente pode imprimir no imaginário e na mente das outras pessoas, que também vão imaginar as coisas que a gente possa, de repente, falar a respeito. Então, o espírito, ele não tem sexo. Né? É o primeiro ponto central. O espírito não tem sexo. O corpo, obviamente, né, pela necessidade da gente... das espécies, né, da manutenção das espécies, nós temos os nossos instintos mais básicos de sobrevivência de cada ser humano, que é o instinto da nutrição, a necessidade, né, da alimentação, dos líquidos, da água e tudo mais. Nós temos o instinto da reprodução, que é forte em todos nós. Não poderia ser diferente, né? Assim, a libido, a necessidade, né, de você buscar, né, no outro complementação de energias vitais, energias que fazem com que a gente se apaixone pela vida. Mas a gente poderia falar também do instinto do próprio repouso, que é necessário também o descanso. Então, seriam esses os principais instintos de todos os seres que existem. O corpo físico do ser humano, ele, nós fomos retroagir 65 milhões de anos atrás, quando
os dinossauros estavam entrando num processo de extinção, ainda não existiam nem mamíferos. A partir do momento, então, que esses grandes animais foram saindo do contexto do planeta Terra, foram surgindo os mamíferos, e todos com a necessidade, então, de fazer esse processo de reprodução. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, o nosso patrimônio corporal, antropológico e todas as questões ligadas ao cérebro, né, que nós temos aqui o neocórtex, nós temos o córtex, nós temos no tronco encefálico o cérebro reptiliano, vamos dizer assim, que é essa questão animal, com todos os seus instintos muito intensos. Mas quando se fala do espírito encarnado, que ele vai estar assumindo, então, um corpo que é um instrumento de manifestação, né, a gente tem a relação sexual do macho da fêmea, do homem e da mulher, os filhotes vão nascer, e quando esse princípio inteligente sai do estágio do reino animal e adentra o reino hominal, se tornando o espírito, que é o nosso caso, nós passamos a ter importantes, vamos dizer assim, questões que nos caracterizam o espírito em si, que é o senso moral, o livre-arbítrio, que a própria Kelly mencionou numa das suas respostas, nós temos o livre-arbítrio, a racionalidade, a memória, a concepção de nós mesmos, né? O animal, ele não conhece a si mesmo como nós conhecemos. Essa característica é peculiar do espírito, né? Desse princípio inteligente que adentrou ao reino nominal. Mas quando a gente encarna, então tudo isso entra num processo, né, vamos dizer assim, um embate muito grande com esse meu passado, muito ainda próximo das minhas origens, porque a gente está falando que espírito não tem sexo. Um espírito que já conseguiu, nós estamos na terceira ordem dos espíritos, que a doutrina espírita categoriza, não vamos dizer assim, exaustiva essa categoria, mas é bem ampla, a ordem e as categorias dos espíritos. Mas assim, nós, de maneira geral, estamos inseridos na terceira ordem dos espíritos, que são espíritos imperfeitos ainda. Agora, tem os espíritos bons, da segunda ordem, nós temos os espíritos da primeira ordem, são os espíritos crísticos. Estes espíritos que estão na linha evolutiva muito mais avançados do que nós, eles, em momento algum, há necessidade nem de encarnar, quiçá da questão sexual. Mas nós que estamos aqui na terceira ordem ainda muito imperfeitos, quando encarnamos, se numa existência imediatamente anterior eu estou falando da questão do desequilíbrio sexual, porque nós temos pessoas desequilibradas no campo da sexualidade, tanto aquele que é heterossexual, quanto o que é homossexual. E nós temos que ter o maior respeito, porque somos todos irmãos, nós temos que nos ajudar mutuamente para que a gente possa mudar concepções e buscar as coisas de Deus, buscar mais as coisas, não só da matéria, mas as coisas que vão nos elevar e trazer um estado de felicidade mais duradouro. Então, seja homossexual, heterossexual, bissexual, não importa, importa o equilíbrio e estarmos de acordo com as leis de Deus, de acordo com a lei de amor. Então, se eu desejo, de maneira desenfreada, desequilibrada, e tenho esse desequilíbrio no campo da sexualidade, aí eu vejo um problema. Mas a sociedade moderna, né, que alguns podem até falar, isso não é natural, a homossexualidade, mas se tornou normal, e a gente tem que respeitar, né? Então, eu gostaria, já que o nosso tempo está acabando, que eu poderia falar mais, mas eu estou curioso para saber a sua opinião sobre essa questão, por isso que eu te pedi. Eu gostei da questão da gente estar fazendo essa parceria. E o que você acha? Por que o espírito encarna homossexual ou bissexual? Então, o Fabiano já deu uma explicação boa, né, nessa questão, mas eu vejo também, assim, em várias questões também a doutrina espírita traz para a gente, porque a gente já chega aqui com uma bagagem, né? A gente já chega com uma bagagem. E a gente vê que
às vezes, esse próprio desregramento na parte sexual já faz com que esse espírito chegue, né, a reencarnar novamente dessa forma, né? Sem julgamentos, é lógico, a gente não está aqui julgando, nós estamos tentando entender. Mas nós não podemos, muitas vezes nós não podemos analisar só com o que acontece aqui, porque esse espírito ele já traz essa bagagem. Então, às vezes, algum desequilíbrio que às vezes ele pode ter vivido também em outra encarnação, ele pode vir, né, com essa tendência. Como o Fabiano explicou muito bem, o espírito não tem sexo, né? Provavelmente nós já vimos, Fabiano já veio mulher, já viu homem, a gente não sabe, mas provavelmente já veio, e nós vamos vir muitas vezes ainda mulheres e homens, para a gente passar, né, por todos os processos e entender um pouco mais sobre isso. Mas a questão, né, é o seguinte, não nos é permitido também saber. Ah, meu filho agora é um homossexual. O que será que ele fez que foi desregrado na outra encarnação? Nós não temos esse acesso também, né? E isso não é também uma regra, não é uma matemática. O que nós temos que entender, né, é tentar ir a fundo com essa pessoa, né? Porque geralmente hoje ainda o homossexual, o bissexual ainda sofre muito por causa da questão, né, do preconceito mesmo, né, da discriminação, do preconceito e tudo mais. Isso é uma questão até muito polêmica, mas olhando novamente pelo lado espírita, a gente vê também que muitas vezes esse processo não vem apenas para aquele espírito ali, porque ele não vai vir sozinho, ele vai vir numa família, não vai? Então, muitas vezes, o pai e a mãe também faz parte, né? Muitas vezes, o preconceito é do pai ou da mãe, ou de um dos pais, por exemplo. Meu filho, né, homossexual, nunca aceitaria. E aí, dali um tempo, o filho já começa com essa tendência. Por quê? Os pais também precisam passar por aquilo. Então, a gente vê que realmente nós temos que parar para pensar. Espera aí, veio na minha família, meu filho, na maioria das vezes, o processo é meu também, porque senão não viria ali em minha casa, né? Então, não adianta, às vezes, a gente discriminar, a gente achar que está errado, porque são regras, às vezes, que a gente tem que seguir, que nos é passado, né? Homem foi feito para mulher, mulher foi feito para o homem. Tá, mas e aí? E aí aquele espírito que vem com essa tendência de ser diferente? Porque muitas vezes a gente fala assim, é opção, mas muitas vezes nem é opção. É uma coisa que realmente, se ele for para o lado contrário do que ele quer, ele realmente não vai conseguir a felicidade nesse caminho. Ele vai ter que ir para o lado que, para nós, vamos falar assim, que é diferente, que não é a regra, porque a regra é o homem com a mulher. Então, nós devemos e nós temos que aprender muito ainda sobre isso, para a gente começar a aceitar as pessoas e entender um pouco mais e saber que nem é opção. Eu escolhi ser homossexual. 99% não escolheu, não. Eu falo assim, né, olhando só nessa reencarnação aqui, não foi escolha, foram tendências. A pessoa vai se descobrindo e muitos sofrem muito, sabe, Fabiano? Até chegar nessa questão essa questão dele entender mesmo o que acontece, né? Já vi casos, às vezes, que isso aflora muito na adolescência, 13, 14, 15 anos. Eu já vi muitos casos, às vezes, de adolescentes nessa idade até se cortarem por não se aceitarem. Então, como que a gente pode falar que é uma opção? Fulana, menina, optou por namorar com a outra menina. Não é opção. É a tendência que já estava ali.
né? E a pessoa, às vezes, é tão recriminada e tem tanto medo, às vezes, de revelar, de falar, de tudo, que ela acha que ela está totalmente errada e que aquilo não pode acontecer com ela, né? E já vi muitos casos disso, da pessoa não se aceitar, de sofrer, da mãe descobrir que ela está se cortando e até chegar no ponto de saber que era por causa dessas descobertas, que ela é diferente. Nossa, aí até o desenrolar da história é muito sofrimento, né? Então, eu penso que quando acontecer isso com a gente, né, nós termos a mente aberta para saber que são espíritos que estão ali, independentes de gostar de homem, de gostar de mulher, são espíritos que vêm para nos ajudar e que a gente tem que ajudar também, e que a gente tem que aceitar, e que a gente tem que acolher, e que a gente tem que ajudar. Às vezes, muitas vezes, até mais do que aquele outro que vem, né? Cada caso é um caso, a gente não pode falar assim também. Mas muitas vezes até mais daquele outro que veio ali, que é hétero, bonitinho, certinho, arrumadinho. Então, com essa fala, então, a gente encerra, né? A gente poderia ficar aqui até amanhã falando sobre isso, né? Que é muito interessante a gente falar assim, a gente tem que falar assim, mas de uma maneira respeitosa, de uma maneira que a gente possa entender. Nós estamos tentando, né, entender o processo. Então, com essa fala, eu agradeço a todos vocês, agradeço ao Fabiano. É sempre muito bom estar aqui, é sempre muito bom esses estudos. Nós somos privilegiados, nós somos privilegiados, porque nós somos os primeiros a ser ajudados, para depois virmos aqui para ajudar vocês, né? E a espiritualidade, ela não falha. Toda vez que a gente senta aqui nessa cadeira, ela fica de prontidão aqui para nos ajudar, né, Fabiano? Então, muito obrigada a todos e até a próxima oportunidade. Nós agradecemos a Deus e a todos também pela participação.